Pessoal, boa tarde de novo. Espero que estejam bem. Quem esperou aqui uma pessoa que apresenta, aquelas, né, pessoas que têm esse dinamismo, caiu para água abaixo, porque realmente aqui teria que ser eu e o grande Márcio, né? E eu aprendo, né, inclusive. Primeiro eu quero agradecer a todos que estão aqui. Foi um evento pensado de forma muito prematura. Tomando um café, falei com um amigo assim, poxa, acho que eu vou fazer um evento falando de segurança, entregando conteúdos. Não é evento para competir com nenhum outro evento, até porque eu não sou organizador do evento. Eu queria fazer um evento para dar realmente conteúdo, entregar informações, gerar um e-book, que certamente quem se cadastrou aqui teve um link do e-book, que eu falei sobre engenharia social. E pós-evento, tem um e-book do evento, onde nós vamos sintetizar as informações que vão ser passadas para que fiquem ali na memória muscular, que a gente fala, né? Sempre ficar observando e vendo ali, associando os eventos, ou as informações, para que a gente tenha essa informação sempre viva na mente. Segurança é constância. Não adianta a gente pensar que tem uma informação rápida e já resolveu. Segurança é contínua. Por isso que nós pensamos em entregar também depois esse material para que fique com vocês. Se eu for agradecer um a um aqui, primeiro vocês, né, que se cadastraram, que apostaram, eu vou ficar o dia todo, já está atrasado, né, e eu não tenho tanto tempo assim. Mas eu tenho alguns agradecimentos em especial de quem apostou realmente no nosso projeto. Os apoiadores, né, que apostaram, que vão ter seus tempos aqui. O Márcio foi um cara que eu liguei, quando eu pensei no evento, falei, bom, deixa eu ver com o Márcio como que é isso. E o Márcio demora às vezes para responder. Só que nesse dia eu mandei mensagem meio-dia 52. 54, o Márcio me respondeu assim, estou com você. E na sequência, o Cunha falou assim, ó, só me fala o dia que eu estou em Brasília, tem que ser de sexta ou segunda. E aí, para ratificar o Diogo do Play, o Diogo está aqui. O Diogo falou assim, cara, você precisa fazer esse evento. Aí eu falei, poxa, cara, eu já dei o primeiro tiro e já recebi essa informação, agora vamos pro fogo. E eu não organizo evento. E aí, chegou o Arthur, por favor, né? Chegou um cara que... eu desorganizo eventos, chegou um cara para organizar eventos, né? Que realmente é o Arthur. Eu acho que é importante, né, que eu fale. Esse evento não é... O Condomínio Alceg não é Leandro, não é Arthur. O Condomínio Alceg é institucional. Mas o Arthur que realmente organizou tudo. O cara não parou nem para almoçar. Eu ainda almocei, né? O Gabriel chegou e tal, eu comi alguma coisa para cá. Mas esse aqui nem parou. Você quer fazer uma fala agora ou depois? Então depois ele fala... Marcelo, vamos começar então? Obrigado, viu, gente, por vocês estarem aqui. Arthur, obrigado por acreditar também, né? Tá bom? Obrigado. Valeu. Vamos começar. Pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença, tem um bom público. Ao longo da tarde as pessoas vão chegando, uns vão indo embora. A ideia é a gente conseguir bater um papo o dia inteiro, né, Leandro? Eu estou testando isso aqui, acho que... E o Leandro é um amigo meu de longa data, um craque em segurança, e óbvio, ele me chamou para falar aqui sobre segurança. Eu não entendo muito de segurança, mas eu entendo de reunir pessoas. E aí tem um monte de gente bacana aqui. As empresas que estão ajudando o Leandro a fazer o evento, que precisa minimamente alugar o espaço, comprar comida, enfim, tem um custo. A gente chamou algumas empresas que a gente se relaciona para ajudar a gente. Vou falar das que eu me relaciono mais aqui, todas são magníficas, eles que possibilitaram que nós, né, fizéssemos o evento. É um evento simples, sem muita pompa, mas nós vamos tratar de bastante coisa importante aqui. Falar rapidamente, a empresa que está ali é a RS Serviços, por coincidência eu trabalho nessa empresa, uma empresa de portaria, de segurança. Esse mês a gente bate 10 mil funcionários, então é uma empresa que está crescendo bastante. E óbvio, tudo que fala de segurança a gente tem que estar perto. A CEL, administradora, é uma administradora magnífica aqui em São Paulo, uma empresa familiar, uma empresa que não faz muita propaganda, mas que cuida de quase 300 condomínios. E por coincidência, minha filha que trabalha lá. Cadê minha Ju? Cadê minha filha? Tá ali, ó. Ela que cuida do comercial da CEL, então óbvio que a CEL tinha que ajudar a gente. O Roberto da CEL é um grande amigo meu. Depois, puxa vida, todas as empresas eu tenho algum tipo de vínculo, mas a CBE, que é a empresa de bombas, que todos os prédios que eu virei síndico na minha vida, eu pus a CBE, porque
quando quebra a bomba e falta água, eles xingam muito a gente, então é uma baita empresa, acho que o Sérgio está por aí. A Tekken, que está aqui embaixo, há 20 anos, talvez muitos de vocês não eram síndicos, eu já era síndico, e quando começou a história de individualização de água no Brasil, de gás, a única empresa que tinha, e a melhor, é a Tekken, que é uma empresa alemã, e que hoje em dia lidera o mercado aqui em São Paulo, e tinha que estar conosco também. Depois, eu estou fazendo um trabalho muito legal com a Tekken, depois eu vou divulgar isso para vocês, eles estão por aqui também. Enfim, todo mundo. A Ambipar, gente, vocês conhecem o Instituto Muda? O Instituto Muda revolucionou a questão de coleta seletiva de lixo, de coleta de lixo orgânico. Aí a Ambipar, que é a maior empresa do mundo em saneamento, comprou o Instituto Muda, e agora o Instituto Muda é Ambipar, por isso está escrito ali Ambipar, e eu trabalho para eles também. E por fim, ainda temos aqui hoje a chefona da XP, que tem uma empresa de energia, de mercado livre de energia para condomínios, que chama New Wave. É uma joint venture entre a Gerdau e a XP, que criou uma empresa que tem a maior fazenda de energia solar do país, lá na fronteira entre a Bahia e Minas Gerais, num lugar que bate sol o dia inteiro, o tempo inteiro, eles estão aqui também. Então, a gente conseguiu reunir bastante gente forte mesmo, e é uma honra. E aí falar dos amigos que estão aqui, gente, porque nós vamos falar de segurança. Bom, primeiro, o delegado da Cunha. Da Cunha é meu chapa, né, de tomar uísque. Posso contar, não? Posso contar? Antes dele ser deputado, antes dele ficar tão famoso, ele só era delegado, e talvez o melhor delegado, né? Mais operacional, o cara que, meu Deus do céu, revolucionou a forma da polícia trabalhar. O da Cunha sempre foi idealista, sempre foi criativo, mas o da Cunha era meu companheiro de tomar uísque. E aí você imagina eu passeando, indo tomar uísque com o da Cunha, andando a pé na rua e torcendo para alguém vir me assaltar. Mas os caras sabem, eles não chegam nem perto. Eu andava com o celular na mão assim, fazendo assim, para ver, eu não via ninguém. E a gente tomou muito uísque junto, lembra? A gente foi embaixo ali no Largo de São Bento, ali no Bar do Cofre, fomos na Dona Onça, no Fel, puta vida, tenho ótimas lembranças. Agora ele mora em Brasília, é mais difícil, mas é meu chapa. Coronel Salles, que está aqui na frente. Gente, o Coronel Salles, olha como eu conheci o Salles. Só para vocês terem uma ideia, a gente está falando de segurança, o Salles foi o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo. Enquanto a gente comanda 10 pessoas, 50 pessoas, 1000 pessoas, quantas pessoas você comandava lá, Salles? 90 mil homens da polícia. Então eu imagino que ele entende de segurança. Mas sabe como eu conheci o Salles? Eu vou contar rapidinho uma história, Salles. O Salles era comandante da Polícia Militar, vida tranquila. E depois de anos e anos na Polícia Militar, a pedido da esposa dele, ele se aposentou. Vou resumir a história, mas a esposa dele falou: chega, Salles, chega, vem descansar. No mês seguinte, ou um pouquinho de tempo depois, ele recebeu um convite para ser subprefeito da Sé. E aceitou. E aí, ao invés de aposentar, ele virou subprefeito do lugar mais caótico de São Paulo, com Cracolândia, com Praça da Sé, Praça da República, Anhangabaú. E ele mudou o jeito de cuidar do centro da cidade. Eu moro na Praça da República. E aí, como eu conheci o Salles direitinho? Eu um dia vi um cara lá na rua, de tênis, de moletom, dando ordem, fiscalizando, vendo o jardim. E eu falei: quem que é esse maluco aí? Os caras falaram: é o subprefeito. Aí eu fui olhar de perto, era o Salles. Então ele virou um subprefeito que andava pela rua, e anda até hoje por aí, para fiscalizar as coisas. Depois ele virou vereador, hoje é vereador, e a gente virou muito amigo, né, Salles? E aí eu estava olhando aqui, falando de segurança também, chegou o Coronel Elias. Cadê o Coronel Elias? Coronel Elias, todo mundo que trabalha em condomínio, que precisa de um apoio de projeto de segurança, o Elias é a nossa referência. Escreveu livro no Secov, escreveu o manual de segurança, e fiquei sabendo que é uma turma antes do Salles. Meu veterano. Então, se você não se comportar, o Elias ele te pega. Então, nós estamos hoje aqui com a nata mesmo da segurança, é uma honra, um orgulho. A gente fez um convite informal, eu falei: ô Salles, vem lá, dá uma passada, não é que ele veio. O Elias, eu também mandei pelo WhatsApp: vem aí, Elias, ele apareceu. E por fim, eu não sei se ela já chegou, ela vai palestrar mais tarde, a doutora Soraya acho que não está ainda aqui. A Soraya é uma delegada que vem falar para a gente sobre questão de violência doméstica,
de Maria da Penha. E olha a coincidência, Salles. A Soraya, há muitos anos atrás, quando ela estava no 2º ano da faculdade, ela foi minha estagiária no escritório. E foi minha melhor estagiária. Eu falava, gente do céu, o que essa menina está aqui fazendo estágio? Essa menina vai voar. Mas a gente se dava hiper bem. E ela ficou um tempão trabalhando comigo. Nunca mais nos vimos. Passaram 10 anos, 20 anos. Quando eu fui reencontrar com ela agora, ela virou delegada, uma delegada bacana aqui em São Paulo. Ela que elaborou o protocolo Maria, que é o protocolo de violência doméstica para os condomínios de combate à violência doméstica. Ela virou o maior expoente hoje em São Paulo de combate à violência de feminicídio, essas coisas. Dá palestra em tudo que é lugar, trabalhou na corregedoria e era minha estagiária há 20 e tantos anos atrás, sei lá. Então, nós conseguimos reunir, Leandro, uma turma do bem. Eu queria aproveitar que você falou, eu não consegui ligar naquela hora. O Godoy está aqui. O Godoy é um consultor, eu acho que o primeiro manual em 2001, Godoy? 98. O primeiro manual de segurança em condomínios que eu tive a honra de ler e dali criar o meu caminho, que foi realmente em 99, né? Foi do Godoy. Foi dele. Então, Eu chamo ele de Risco, você chama ele de Godoy. Então, nós estamos cheios de coronel aqui, cheios de delegado. Estamos seguros, pelo menos, aqui. E obrigado, gente, pela presença. Eu estou vendo todos os síndicos que eu conheço, todo mundo. Uma reunião de amigos hoje aqui. Vamos falar sobre segurança. Desculpa o nosso amadorismo, né? A gente fez aqui de uma maneira simples. O próximo vai ter o dobro de gente, o próximo vai ter o dobro de expositores. Foi só um pontapé inicial para a gente falar sobre segurança. Dito tudo isso e contei todas as histórias, as fofocas, vamos chamar agora um pouquinho quem vai falar sobre segurança. Quem vai falar agora? Da Cunha, o Salles. Então, Salles, quer falar um pouquinho? O Salles gosta de falar, gente. O Salles tem tanta história para contar. Mais tarde um pouquinho, vai chegar aqui, mais para o final do dia, o Major Luca. Ele é Major? Coronel Luca. O Luca, ele era meu colega na Globo. Olha a história do Luca. Ele foi criador do GAT, aqui em São Paulo. Depois ele foi comandante do GAT a vida inteira. Ele foi meu colega na Globo e hoje ele é da Record. Mas o Luca, ele que negociou com o sequestrador do Silvio Santos para liberar o Silvio Santos no sequestro. Ele junto com o Alckmin. Então ele vem aqui, se der tempo para contar essa história. Ele garantiu que vai tentar chegar no final do dia. Mas, Salles, obrigado, viu? Bem-vindo e fica à vontade. Obrigado, meu irmão. Senhoras e senhores, uma alegria estar aqui. Queria dar uma boa tarde a todos. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Uma honra poder falar com pessoas que fazem acontecer na cidade de São Paulo. Tive a oportunidade de conhecer alguns hoje, outros como o Roberto da Cel, sempre um irmão querido, né? O doutor Edmilson, cadê o doutor Edmilson? Aqui, levanta o doutor Edmilson, para todo mundo dar uma salva de palmas para o senhor. Doutor Edmilson, seu Edmilson, advogado formado nas arcadas do São Francisco, do Largo São Francisco, a nossa Universidade de São Paulo, que é um patrimônio da cidade. Ele é o que mais demanda o nosso gabinete. Viu, Elias? Ele está sempre ali colocando, coronel, precisa fazer isso, coronel, vamos fazer a lei e tal, coronel, precisa fazer. E o senhor é uma referência para mim, viu? Fico muito feliz. Deixe nosso abraço a todos. Queria cumprimentar de maneira muito especial o Márcio, esse amigo que a vida me deu, trabalhando. O que ele falou foi isso. Nós estávamos fazendo uma manutenção de uma calçada, foi muito legal. A gente cuidava de crime organizado, batalhões de ações especiais, e depois eu estava cuidando de acessibilidade, cuidando de calçada, cuidando de poda de árvore, mas com o mesmo amor, não mais fardado, não mais armado, mas com o mesmo espírito público de servir a cidade que me deu absolutamente tudo. Eu sou filho da escola pública, filho da dona Isabel, que trabalhava numa casa de família, e do Cabo Salles, meu pai, que tem 90 anos, minha maior referência de pessoa humana, o Elias conhece.
e que eu sou o mais novo de 4 irmãos, quis Deus que, produto da escola pública, a gente conseguisse, ainda menor de idade, ingressar na academia do Barro Branco como cadete. Fui calouro do Elias Godoy, que era um bom veterano, não dava trote, nos ajudava. E depois servi na tropa de choque por 18 anos, tive a honra e a bênção de Deus de ser diretor de segurança de 2 governadores, ainda como tenente-chefe de equipe, depois como major, depois como tenente-coronel fui coordenador estadual de defesa civil adjunto em todo o estado de São Paulo, então trabalhando em áreas de risco, enchentes, catástrofes, incêndio da Alemoa, uma série de momentos muito difíceis. Depois fui comandar a cavalaria, que foi minha primeira unidade que eu servi. Promovido a coronel, fui comandar a Zona Oeste. Daí começa a minha relação mais direta com os síndicos. Síndicos moradores, síndicos profissionais. Por quê? Porque vocês, me permitam chamá-las e chamá-los de vocês, me chamem de você, por favor. Vocês são a caixa de ressonância desses milhões de brasileiros que moram no estado de São Paulo e aqui na cidade de São Paulo. Vocês os representam, vocês os protegem, vocês, como disse o Márcio, se preocupam com a água, se preocupam com a luz, se preocupam com o porteiro, se preocupam com a convivência, por vezes, difícil entre vizinhos. Eu falava para o Edmilson, eu moro no Tatuapé, num prédio, e o Tetsu, que é o nosso síndico, ele é auditor fiscal. E ele é um voluntário da pátria. Ele tem uma paciência que ninguém tem. Admirável. E que vocês, sobram em vocês. E toda vez que tem alguma publicação, eu sou o primeiro a bater palma. Às vezes eu não sei nem o que é. Mas eu falei assim, o Tetsu precisa de solidariedade. Né? E sempre cumprimentando quando tem alguma alteração, tal, esse tipo de coisa. E na Zona Oeste, os síndicos me ajudaram demais. Por quê? Foi ali que começou o Vizinhança Solidária. Começou ali nos Jardins, esse programa que quando a gente assumiu o comando geral, tínhamos 600 núcleos, deputado da Cunha, meu amigo querido também, uma referência de policial aqui em São Paulo, no Brasil, uma honra estar ao lado do senhor aqui, viu? Uma honra, meu amigo. E o Vizinhança Solidária, ele começou na Zona Oeste, pelo então capitão Daniel, hoje coronel Daniel, e hoje é uma realidade em vários países da América do Sul. E uma ação tão simples, uma ação de interação, começou assim na rua Itaici. Um porteiro com outro porteiro, com um soldado da Rádio Patrulha. Por quê? Porque o porteiro, o síndico, o condômino, são os olhos e os ouvidos do poder público. Ele sabe absolutamente a hora que passa o jornal, a hora que vão entregar, o que acontece, se naquela praça tem uso de entorpecente, que hora, se tem um uso inadequado. Ele sabe tudo. E o que a Polícia Militar fez? Trazer as forças vivas para resolver problemas que são comuns, que são nossos. Erram, eu falava há pouco com o delegado da Cunha, erram aqueles que acham que as instituições, que há sucesso no trabalho singular. Aquele que se acha autossuficiente, que acha que ele resolve tudo, ali começa a derrocada dele ou dela que pensa assim. Só há sucesso no trabalho coletivo quando a gente comunga das mesmas ideias. Quando a gente, por exemplo, e os senhores e as senhoras são professores nisso, a gente fala de meio ambiente, fala de mudanças climáticas. Poxa, hoje está 31 graus, amanhã está previsto 7 graus. Será que a gente faz coleta seletiva? Será que a gente coloca o lixo na hora certa? Será que a gente treina
e orienta a nossa família a separar o lixo em casa? Será que a gente joga o cigarro pela janela, a bituca? Porque não há poder público que dê solução a problemas que são nossos. E eu falo, segurança pública é um sistema. Segurança pública não é só polícia. Polícia é uma ferramenta muito importante, mas ela não vai dar cabo. Nós podemos falar de ordem urbana, de zeladoria em praças, conservação de espaços públicos, poda de árvore. Vocês lembram ano passado? Teve gente que ficou 7 dias sem luz, sem falsa modéstia. Eu fui subprefeito do centro. Quando eu assumi, diziam que no centro, Márcio, nós tínhamos 33 mil árvores. Eu, como gosto do detalhe, falei, não. Mas eu não senti muita firmeza, Elias, nos números. Eu não senti, sabe? Falei, quantas mil árvores tem? 33 mil. Falei, vamos contar? Mas, coronel, isso vai demorar uns 10 meses, um ano. Eu também acho. Porque nós não vamos só contar. Nós vamos fotografar, nós vamos tipificar se é uma tipuana, se é um ipê rosa, se é uma araçá da serra, e vamos fazer o que se chama de mais moderno, que é planejamento arbóreo. Você planejar. E aí nós contamos, 10 meses demoraram, minhas amigas, meus amigos, e conseguimos identificar e georreferenciar todas as árvores da área da subprefeitura Sé, da Paulista até a Marginal Tietê e da Avenida Pacaembu até a Avenida do Estado, 26 quilômetros quadrados. Dizia a lenda que nós tínhamos 33 mil árvores. Nós temos 45 mil árvores. Você não administra o que você não mede. Domingo é dia de ir ao mercado fazer compra. Vamos comprar arroz ou não? Não, já tem um tio João de 5 quilos lá. Não precisa comprar, mas precisa comprar o feijão Camil. Eu estou falando aqui, gente, eu não estou fazendo propaganda disso. É que eu faço compra junto com a minha mulher, então eu estou lembrando aqui. Então, e eu falo, você administrar as coisas com o mesmo carinho que você administra a sua casa, com o mesmo amor. Então, nós conseguimos fazer ações, podas de equilíbrio, e durante essa tempestade que houve no ano passado, qual foi a subprefeitura que teve menos ocorrências de queda de árvore? A subprefeitura Sé, sendo que é a maior subprefeitura, com menos. Por quê? Junto com os funcionários, com os agrônomos, trazendo todos juntos, ouvindo a população, ouvindo os síndicos. Aqui está o seu Edmilson, Márcio. Olha, coronel, na Avenida Higienópolis, as árvores estão lá,